Meus queridos, tudo bem com vocês? Olha que legal. Hoje a Tiane está aqui para, junto com você, fazer a correção da nossa revisão, tá certo? Hoje a gente vai estar fazendo essa correção da matéria de língua portuguesa. Então, corre lá, pega teu material, acompanha juntinho comigo, com atenção, toda essa correção para que você possa tirar suas dúvidas, tá bom? Vamos lá? Vamos iniciar? A primeira questão diz o seguinte: observe a capa do livro abaixo e responda as questões a seguir. Durante as nossas aulas, a gente viu e comparou como é que é feita, quais os elementos que contém na capa de livros, tá? Em alguns deles tem que ter o nome do autor, que é uma coisa primordial que não pode faltar, o tipo de desenho que é feito. Em algumas capas já dizem quem foi a pessoa que fez as ilustrações, tá certo? E, claro, né, o título do texto, do livro que você vai ler. Então, observaram a capa a seguir, que tem aí uns animais, tem um título em destaque. E a letra A pede que você circule na capa o título do livro. Olha só, a tia circulou aqui, então você vai lá observar aí a capa e circular o título, certo? Letra B. Observando a capa do livro, o que você imagina que acontecerá nessa história? Quando você olha aqui essa capa, será que o que vai acontecer? Tem uns animais ali observando alguma coisa. E aí? Essa resposta é sua. Você vai responder a letra B da maneira que você achar que vai acontecer nessa história, tá? Letra C. Qual o nome da autora do livro? Essa também a gente vai identificar aqui na capa e ver lá, ó, em destaque o nome da autora desse livro, que é a Lígia Bojunga Nunes, tá bom? Quem são os personagens dessa história? Quando você observou a capa, quem são os personagens que aparecem lá? Será que são crianças? Será que são só animais? Então, a gente pode, então, identificar que lá na capa só aparecem animais. Então, os personagens são animais. 2. Agora, leia a história referente à capa do livro da questão anterior. Vamos lá? Acompanhe comigo atentamente. Os colegas, no princípio, eram só 2. Tinham se encontrado pela primeira vez revirando a mesma lata de lixo. Sentaram no meio-fio, começaram a conversar, foram vendo que gostavam das mesmas coisas. Futebol, praia, carnaval. Gostavam também de bater papo e de ficar olhando barcos no mar. Tornaram-se amigos inseparáveis. Depois, um dia, apareceu Flor. Foi assim. Latinha e Virinha estavam na praia, quando ela apareceu correndo, língua de fora, uma corrente pendurada no pescoço. Quando passou por ele, suspirou, até que, enfim, livre. E na beirinha da água se sentou para descansar. Foi com a gente ou foi com o mar que ela falou? Perguntou Virinha alvoroçado, o olho esquerdo piscando que só vendo. Flor usava um casaco de veludo vermelho e uma porção de pulseirinhas de contas nas patas. Estava toda perfumada e tinha um laço de fita na cauda. Os 2 amigos desataram a cochichar. Espia só, espia só. Puxa, ela se veste que nem gente. É cachorrinha de luxo, mas é linda. De morrer. Vamos lá falar com ela. Granfino não se mistura com vira-lata. Tentar não tira pedaço. Bom, lá isso é. E se aproximaram dela. Bom dia e muito prazer. Meu nome é Latinha. O meu é Virinha. E você, como se chama? Ela respondeu com um sorriso, Flor de Lis. Latinha ficou encantado. Não só com o nome, mas também com um sorriso amigo. Então, essa é a historinha e a primeira questão diz assim: responda de acordo com o texto. Letra A. Por que Latinha e Virinha concluíram que Flor de Lis era uma cachorrinha de luxo? O que foi que eles viram nela que identificaram que ela é uma cachorrinha de luxo?
que foi que vocês escreveram aí? A gente pode dizer que porque ela usava um casaco de veludo vermelho e pulseirinhas na pata, tinha também laço na cauda como gente. Então, se fosse um cachorro de rua, certamente não tinha nenhum desses adereços, né? Então, ela tinha todo esse aparato e ela foi chamada por eles, né, de cachorrinho de luxo. Na frase, os dois amigos desataram a cochichar. A expressão destacada significa que, quando eu digo eles desataram a cochichar, eu quis dizer que eles começaram a gritar, que eles conversaram em tom baixo, ou que comunicaram-se por mímicas. Então, o que eu quis dizer com essa expressão? Desataram a cochichar. Eu posso afirmar que eles o quê? Conversaram em tom baixo, bem baixinho, falando a respeito da cachorrinha. A frase, puxa, ela se veste que nem gente, transmite, ou seja, o que essa frase quer dizer? Quer dizer que eles ficaram decepcionados, decepção, raiva ou admiração. Quando eu digo, nossa, puxa, ela se veste que nem gente. Eles estão o quê? Admirando. A frase transmite, ou seja, quer dizer que estão admirando, a admiração. Letra D. Circule no texto a frase que indica em que a palavra alvoroço pode ser substituída pela palavra agitado, sem causar nenhuma mudança no sentido. Quando eu digo alvoroço, aquela correria, aquela coisa agitada, ela pode ser substituída, né, pela palavra agitado. Lá no texto tem uma passagem que você vai identificar e vai circular, certo? Deixa eu tentar voltar aqui tudo, olha só. Você vai circular essa passagem do texto que diz: foi com a gente ou foi com o mar que ela falou? Perguntou Virinha alvoroçado. Então, eu posso dizer, perguntou Virinha agitado. O olho esquerdo piscando que só. Beleza? Então, vamos lá. Na terceira, circule no texto abaixo os substantivos que encontram-se no aumentativo. A gente, durante as aulas, viu que o substantivo ele pode estar no grau aumentativo ou no grau diminutivo. No grau aumentativo, que indica ó, exagero, grandeza. No grau diminutivo, que indica ó, pormenores, coisinhas pequenas, certo? Então, a máquina do tempo tem uma lente de aumento. O que entra pequeno sai grande. Olha como é que está o texto. O garotinho saiu grandão. Tinha um chapéu que saiu chapelão. O tempo pequeno e curto virou tempão. E uma casinha virou casarão. Uma mulher pequena saiu mulherona. Então, você vai ler esse texto e logo em seguida vai identificar esses substantivos que estão no grau aumentativo. Então, a gente pode dizer que garotão, chapelão, tempão e também mulherona foram colocadas aqui no grau aumentativo, assim também como casarão, certo? Bom, na quarta questão, pede que você leia o texto e logo em seguida identifique, né, os substantivos masculinos e o feminino, tá? Então, a gente vai fazer a leitura do texto e você vai ficar observando. O casamento na mata. Hoje a mata está em festa, todos estão a comemorar, pois o pardal e a pardoca resolveram se casar. O padrinho e a madrinha foram o zangão e a abelha, que vieram de carona com o carneiro e a ovelha. E todos os casais da mata, até o bode e a cabra, viraram a noite inteira dançando na festa animada. Então, para que a gente possa identificar, né, o nosso substantivo masculino e diferenciado feminino, geralmente, meus amores, aparece antes do substantivo os artigos. O, os, a, os, certo? Então, como é que eu vou identificar aqui o masculino? Primeiramente, eu vou dar esse exemplo aqui de pardal. Olha o artigo O pertinho, ó. O pardal. Então, eu já identifico o que é o masculino, tá? Lá na alternativa, pede que você circule com a cor vermelha, o masculino, e de amarelo, o feminino. Então, vamos lá procurar aqui mais masculino. Padrinho,
Temos também o zangão, né? Temos o carneiro e também temos o bode. Então, você vai circular esses de vermelho, identificar o masculino. Já o feminino sempre, ó, nós temos aqui a pardoca. O artigozinho antes, ó, a madrinha, a abelha, a ovelha e a cabra. Então, sempre que você tiver dúvida do que é o masculino e do que é o feminino, observe, né, o artigo que vem antes do substantivo. Na letra B, leia as palavras do quadro abaixo e separe-as em 2 grupos nos quadros a seguir. Então, aqui, ó, no quadro eu tenho aqui algumas palavras e nós vamos colocá-las no masculino e as do feminino no quadrinho feminino. Então, primeiro eu vou dar o exemplo. Cordeiro. Então, lá, se você observar, ó, cordeiro, ó, o cordeiro. Se eu coloco a cordeiro, com certeza não vai ter sentido. E o feminino de cordeiro? Ovelha. O masculino, bode. O seu feminino, cabra. Cão. O seu feminino, cadela. Cavalo. O seu feminino, égua. Zangão. O seu feminino, abelha. Coelho. O seu feminino, coelha. E pardal, nós temos o seu feminino, que é a pardoca, certinho? Essa tá fácil, né? Vamos prosseguir. Na quinta questão, às vezes o aumentativo e o diminutivo são usados para expressar carinho ou amizade. Veja só, essa quadrinha diz assim, ó, Bruna é minha coleguinha, Pedro é o meu amigão. Gosto muito de Bruninha, Pedrão é o meu amigo. Retire da quadrinha os substantivos que estão no diminutivo e que expressam esse carinho e essa amizade. Quando eu leio aqui essa quadrinha, eu posso observar que coleguinha e Bruninha são os substantivos que foram colocados no diminutivo e que expressam um certo carinho. Quando eu falo meu coleguinha, quando eu coloco Bruninha, minha amiguinha Bruninha, não é? Então, eles estão expressando um certo carinho, né, pela pessoa. Sexta, leia a história em quadrinhos. Aí, nessa história em quadrinhos, né, que a gente também aprendeu nas nossas aulas de língua portuguesa, as características das histórias em quadrinhos, que tem sempre os balões de falas, eles são de diferentes formatos, cada um representa alguma coisa. Tem muitas imagens, a gente tem que sempre se atentar ao espaço onde está acontecendo a historinha, né? Então, você vai ler aqui, ó, essa história em quadrinhos da Turma da Mônica, que fala a respeito, né, de uma corrida. Olha só que interessante. Então, pelas imagens também, nas histórias em quadrinhos, a expressão do rosto das personagens quer dizer alguma coisa, tá? Então, não deixem de ler e observar aqui a imagem. O título da história em quadrinhos é Sorriso Amarelo. Você sabe o que é um sorriso amarelo? Você já ouviu essa expressão? Então, gente, sorriso amarelo trata-se de uma situação em que a pessoa fica sem graça por causa de alguma coisa, não sabe o que fazer e dá aquele sorriso meio amarelo sem conseguir falar ou fazer mais nada, tá? Inicialmente, Cebolinha parecia estar tranquilo. Até que ele escuta um grito. Cebolinha! Que fato é responsável por essa agitação? Então, você vai voltar na história em quadrinhos aí no seu material e vai responder. O que foi que aconteceu para ele que estava tão calmo, depois ele se agitou? Cebolinha tinha amarrado as orelhas do Sansão. Se você observar aí na sua imagem, aí na sua história em quadrinhos, você vai notar que ele inventou essa corrida para poder aprontar uma com a Mônica, como ele sempre gosta de fazer. Então, ele amarrou as orelhas do Sansão. Acrescente outras características dos personagens dessa história em quadrinhos. Então, eu tenho aqui o Cebolinha e a Mônica. Algumas características. Essa resposta também você pode colocar de acordo com o que você achar melhor. A tia colocou só uns exemplos aqui, ó. Brincalhão, ele também, a gente pode dizer que ele é medroso, ela é irritada, brigona, né? Então, você pode também colocar outras características aí para completar esse quadro. As histórias em quadrinhos, gente, por serem um texto narrativo,
possuem início, meio e fim. O desenvolvimento, que é o meio da história, vai se tornando mais interessante. Leia novamente o quarto, o quinto e o sexto quadrinho e escreva frases que resumam o principal acontecimento em cada quadrinho. Ou seja, você vai voltar lá na sua história em quadrinhos, voltar e observar o que acontece nesses quadrinhos. No terceiro quadrinho, qual é o fato que está acontecendo? Como eu disse para vocês, em algumas histórias em quadrinhos não tem fala, não tem balões de fala, só as imagens. Nesse caso tem, mas vamos lá observar. No terceiro quadrinho, a gente pode dizer que Mônica diz que o sorriso amarelo do Cebolinha o denuncia. Ou seja, ela sabe que o menino está mentindo pelo seu jeito de sorrir. No quarto quadrinho, a gente pode resumir, lá tem só uma onomatopeia, que são os barulhos, representados nas histórias em quadrinhos. Tem o tum. Mônica deu uma orelhada muito forte no Cebolinha. No quinto quadrinho, ele saiu com raiva da Mônica e ficou com pena do coelho por ter amarrado as suas orelhas, Já no sexto quadrinho, a gente pode dizer que um fato que aconteceu foi que o Cebolinha caminha até a sua casa, muito mal-humorado pelo que aconteceu, ok? Oitava questão. Como eu havia dito, nas histórias em quadrinhos ou nas tirinhas, geralmente aparecem diferentes tipos de balões de fala. Veja os balões abaixo e escreva o nome de cada um desses balões, ou seja, o que eles representam. Quando na história em quadrinhos aparece um balão desse estilo, o que é que ele está representando? Uma fala. Depois ali, um pensamento, certo? A personagem está pensando. Assim, esses com os risquinhos aqui, é um cochicho, eles estão falando baixinho. E esse representa um grito, algo que aconteceu mesmo que a personagem gritou. Na nona questão, os substantivos se flexionam, singular e no plural. Leia o texto, identifique os substantivos e escreva-os nas linhas abaixo de acordo com as indicações. Aí o texto seguinte é esse. Filhotes bagunceiros. Os dois ursinhos brincam de escorregar na neve. E agora, onde eles vão parar? Parecem duas bolas brancas, rolando bem depressa. E lá vão eles escorregando até que, pimba, batem na barriga macia da mamãe ursa. Ainda bem. Gente, que palavras eu posso identificar aqui que estão no singular? Quais os substantivos que eu posso dizer que estão no singular depois que eu fiz a leitura desse texto? No singular, lembrem-se, representa sempre um objeto, um ser. No plural, mais de um objeto, vários seres, certo? Então, eu retirei aí do texto macia, uma barriga macia, e ursa, que é uma ursa só. No plural, ursinhos, que são vários ursinhos, e bolas. Décima, nós vimos também, meus amores, durante as nossas aulas, o gênero textual e-mail, que o e-mail ele é, de certa forma, para substituir as cartas antigas que a gente mandava pelos correios e demorava um tempão para chegar. O e-mail ele é um serviço que permite escrever e enviar e também receber as mensagens por meio de computadores, ou de sistemas eletrônicos, como celulares, tablets, o próprio computador, quando conectados à internet. E nós vimos a estrutura do e-mail. Como assim, tia? Lembram lá que eu falei para vocês? O que deve conter no e-mail? O endereço da pessoa que vai receber o e-mail, quem enviou o e-mail, o assunto, o que vai tratar o seu e-mail, a saudação no início, o texto em si e, ao final, a despedida. E não esqueçam da assinatura. Ok? Então, vamos ver aqui o e-mail que a tia colocou como exemplo. Nesse caso aqui, não está aparecendo quem? O remetente, ou seja, quem enviou o e-mail. Aqui em cima não está aparecendo. Por isso que é importante a assinatura no final. E o assunto aqui é Branca de Neve. Oi, Marina, tudo bem? Já li o livro que você me emprestou. Branca de Neve e os Sete Anões. Vamos fazer uma dramatização sobre essa história?
Tenho uma boa ideia para isso. Você já começou a estudar para as avaliações? A gente podia combinar de estudar juntas depois da aula. O que acham? Amanhã combinamos tudo na escola. Beijos, Fátima. A letra A pergunta quem é o autor do e-mail, ou seja, o emissor ou remetente, quem enviou esse e-mail. Como eu mostrei para vocês, ó, não tem aqui colocado quem foi que enviou, mas lá embaixo na assinatura a gente pode ver que foi a Fátima. E o destinatário, quem recebeu o e-mail é quem? A Marina, certo? Letra C. Qual a finalidade do e-mail acima? Quando a gente envia um e-mail, mesmo que seja apenas com um recado ou um bilhete, ele tem uma finalidade, ele está servindo para alguma coisa. Falar sobre uma piada, informar que tem vários livros, informar que irá viajar, combinar a montagem de uma dramatização. E aí? De acordo com o que você leu lá no texto, a gente pode, então, dizer que era para combinar a montagem de uma dramatização ou também para combinar de estudarem juntas, né? Qual a principal vantagem de um e-mail em relação à carta pessoal? Gente, qual a vantagem hoje de enviar um e-mail ao invés de escrever uma carta e enviar pelo correio? O que vocês acham? A rapidez, não é? Quando a gente envia um e-mail, a gente recebe instantaneamente. E a carta não, demora um certo tempo para chegar. Meus queridos, essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Se ficou dúvida, volta lá o vídeo um pouquinho, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.